Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 1. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 1. Evangelho de João. Nem precisava. Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 1. Glória a Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vamos orar? Senhor, como é bom, Senhor, cantar os teus louvores. Como é bom orar a Ti, como é bom Te conhecer como o único Deus verdadeiro. Senhor, e como aqueles magos e reis fizeram, os pastores fizeram, nesta noite nós nos achegamos a Ti e nos prostramos diante de Ti. Senhor, não temos ouro, incenso ou mirra aqui para Te presentear, mas nós queremos oferecer as nossas vidas, tudo que somos, tudo que temos, colocamos aos Teus pés, ó Emanuel, Deus conosco. E Te agradecemos pelo privilégio de poder também contribuir, Te devolver, Senhor, aquilo que o Senhor mesmo tem nos dado. Ó Pai, agora, após a leitura da Sua palavra, Te pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações. Ó Deus, além daquilo que o Senhor já tem falado, através dos louvores que ouvimos. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, feliz é o pregador que pode, antes de pregar, escutar os louvores que foram cantados aqui hoje por esse coral. Porque nós recebemos inspiração de Deus ainda mais para anunciarmos o verdadeiro significado do Natal. Irmãos, e o texto que nós lemos aqui do Evangelho de João, ele nos apresenta o verdadeiro significado do Natal. O significado do Natal não está na festa, não está nos presentes, não está até na família que se reúne no dia do Natal, embora isso seja tão agradável, tão gostoso, tão bom para todos nós. Ela não está nas luzes, nas árvores, nos doces, no brilho, nas luzes que piscam, né? Ela não está nas cantigas de Natal, ela não está no Papai Noel, nada disso. Mas o verdadeiro significado do Natal é não só o nascimento de Jesus Cristo, mas a encarnação do Verbo de Deus, a encarnação de Jesus Cristo. Não basta nós irmos só até esse ponto de lembrarmos que o Natal é o nascimento de Jesus. Sim, ele é. Mas o Natal cristão,
O Natal, segundo a Bíblia nos apresenta, ele vai mais além. Ele nos mostra que o Natal é a encarnação do Verbo de Deus, de Jesus Cristo. E certa vez eu vi uma ilustração que me chamou muito a atenção. Que num dia de inverno, um cristão, ele estava caminhando por uma rua, e de repente, a hora que ele olhou na rua, que ele se deu conta, haviam muitos grãos espalhados pelo chão dessa rua onde ele caminhava. E ali, perto daqueles grãos, havia um bando de pardais, bicando e comendo, se alimentando daqueles grãos que estavam ali no chão. E ele então, ele quis se aproximar daquele bando de pardais. E ele então deu o primeiro passo, e ele percebeu que os pardais ficaram amedrontados. Ele deu o segundo passo, os pardais tiveram mais medo ainda. E quando ele quis se aproximar de uma vez, de repente, eles bateram asas e fugiram ali, amedrontados daquele lugar. E aquele homem ficou pensando, eu queria fazer o bem, eu não queria prejudicar esses pardais, por que eles fugiram, por que eles bateram asas e foram embora? E então ele percebeu, pensando, refletindo, que ele era grande demais para que ele pudesse chegar até aqueles pardais. E o seu tamanho os assustava, o seu tamanho os espantava. Então ele continuou a pensar, como é que eu poderia fazer para me aproximar desses pardais sem que eles fugissem, voando, amedrontados? E então veio à sua cabeça que isso só seria possível se ele se tornasse um pardal como aquele bando de pardais. Primeira vez que eu vi essa ilustração, ela ficou no meu coração, porque essa ilustração nos lembra bem o que é o Natal. Na Bíblia nós vemos que todas as vezes que Deus se manifestou com seu poder e a sua glória, os homens temeram. Você se lembra lá no Monte Sinai? Que o povo pediu, Moisés, olha, nós não queremos que Deus fale mais diretamente conosco, que Ele fale com você e que depois você fale com a gente. Aquele povo ficou aterrorizado, por causa do poder, da majestade que Deus manifestou ali no Sinai. E nós poderíamos lembrar muitos outros acontecimentos desse, né? Mas o que foi que Deus fez? Deus então, Ele se fez homem. Deus então, Ele se fez como um de nós, para que Ele pudesse estar entre nós, e para que também nós possamos estar com Ele. Então, irmãos, eu creio que o evangelho aqui de João, no capítulo 1, ele não fala da manjedoura, ele não conta a respeito da anunciação do nascimento de Jesus, como foi, mas ele começa falando do Cristo pré-existente, do Verbo pré-existente, que já existia muito antes dele ter nascido. E aqui, o evangelho nos mostra que o nascimento de Jesus, ele trouxe o Deus infinito ao homem finito. Ele trouxe o Deus Todo-Poderoso a pessoas tão pequenas, tão frágeis, tão fracas como nós. E nós podemos ver que o texto nos mostra quem é Jesus. E primeiro nós vemos aqui que Jesus Cristo, Ele é o Verbo eterno de Deus. E quando a Bíblia diz que Ele é o Verbo, significa que Jesus, Ele é a autoexpressão de Deus. É Deus se expressando a nós. Jesus é a palavra de Deus em ação. Você se lembra que lá em Gênesis, quando Deus criou o mundo, Deus falava e tudo passava a existir. Pois é, ali já estava Jesus, porque Jesus é a própria palavra criadora de Deus. Jesus é o Verbo de Deus. E Deus então, Ele se dá a conhecer a nós, no seu amor, na sua graça, na sua bondade, na pessoa de Jesus Cristo. E também através do sacrifício de Jesus. Jesus é eterno. No princípio, quando todas as coisas foram criadas, Jesus já estava lá.
e nada do que foi criado sem ele. E a Bíblia que diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Jesus estava com Deus na eternidade. E nós vemos aqui então que Jesus, ele é o verbo de Deus, ele é Deus, mas ele também é uma pessoa diferente de Deus o Pai e diferente de Deus o Espírito Santo. Como é que nós podemos explicar isso, né? Esse mistério tão grande que é a Trindade, que é essa comunhão que existe na pessoa de Deus. Como é que nós podemos explicar isso? Nós não podemos explicar. Nós só podemos crer e nos prostrar e adorar esse Deus que é um, mas ao mesmo tempo é três. E Jesus Cristo, o verbo de Deus, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade que estava com Deus, que estava diante de Deus, que estava em comunhão com Deus. Ele é Deus, como também o Pai é Deus. Em essência, Jesus é Deus, o Filho é Deus, como também o Pai é Deus e como o Espírito Santo é Deus. E eles três são pessoas distintas, são pessoas diferentes, que realizam, cada um deles tem uma participação maravilhosa na grande obra da redenção. E qual que foi a parte de Jesus? Ele, existindo antes de todas as coisas, sendo também o agente da criação, o criador de tudo, ele se fez homem, ele se fez carne. Mas aqui o capítulo 1 do Evangelho de João diz que Jesus Cristo, ele já estava no mundo. Mesmo antes dele se fazer homem, ele já estava no mundo. Ele já estava no mundo na criação. Ele já estava no mundo governando sobre todas as coisas. Ele já estava no mundo se manifestando ao povo de Israel. Você se lembra quando Moisés, o apóstolo Paulo conta no Novo Testamento, que aquela rocha, a qual Moisés deveria tocar e dela brotava água para o povo de Deus, que aquela rocha era Cristo. Então Jesus, ele sempre esteve presente no mundo, mesmo antes dele se encarnar. Meus irmãos, e Jesus Cristo, ele é a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo o homem. Mas a Bíblia diz que ele estava no mundo, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. O Criador, o Verbo eterno de Deus, o Filho de Deus veio ao mundo e as suas próprias criaturas não o conheceram. Por quê, irmãos? Por causa da condição em que nós estamos, a condição em que a humanidade está. O que o pecado fez na nossa vida? Uma das coisas que o pecado faz, ele nos cega. Ele nos impede de ver a realidade, a verdade. E o próprio povo de Deus, o povo judeu, que foi aquele povo para quem primeiro Jesus Cristo veio, aquele povo que conhecia tanto as Escrituras, aquele povo que era tão religioso, aquele povo que tinha o templo, o sacerdócio, tinha os oráculos de Deus. Aquele povo não teve olhos para reconhecer que o Verbo estava no mundo, e por isso ele foi rejeitado. E ainda hoje o Verbo de Deus, Jesus Cristo, continua sendo rejeitado, continua sendo desconhecido de tantas pessoas. Será que a culpa é dele? Não é, porque ele é a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Mas as pessoas não recebem esta luz, essa luz que representa a salvação de Deus, essa luz que representa a iluminação espiritual, essa luz que representa as trevas serem dissipadas da nossa vida. As pessoas não experimentam essa luz, não é por falta de Jesus querer iluminar as nossas vidas, mas é por causa da própria dureza e da cegueira do nosso coração. Mas esse Verbo, como nós cantamos aqui, e o que é o mais importante de nós lembrarmos no Natal,
Jesus Cristo é o Verbo que se encarnou. Ele é o Verbo que se fez carne. Ele é o Verbo pré-existente que existia antes de todas as coisas. E que se fez homem e ao mesmo tempo ele não deixou de ser Verbo. Ele não deixou de ser Deus. Como é que a gente pode explicar isso, né, pastor Edson? Como é que nós podemos explicar isso? Muitas heresias já surgiram de pessoas tentando explicar isso. Isso não é algo para ser explicado, é para ser crido. Porque em Jesus nós vemos a união de duas naturezas, Deus e homem. E ele não deixou de ser Deus, mas ele se fez homem. Você se lembra da oração que Moisés fez lá em Êxodo capítulo 33, do versículo 18 ao 20? Moisés amava a Deus. A Bíblia fala que não houve um homem que teve uma comunhão tão próxima de Deus como Moisés teve. E certa altura Moisés pediu: Senhor, eu quero conhecer a tua glória. Senhor, eu quero te ver. Esse era o desejo de Moisés. Mas Deus disse para ele: Moisés, você não pode me ver, porque nenhum homem pode me ver e permanecer vivo diante de mim. Mas olha, eu vou te esconder na fenda daquela rocha, e eu vou fazer passar a minha bondade, eu vou fazer passar a luz da minha glória diante de você. E assim foi. E Moisés, ele só viu a luz da glória de Deus. E quando ele saiu daquele lugar, o seu rosto brilhava. Porque ele viu só a luz da glória de Deus. Mas nenhum homem pode ver a Deus e permanecer vivo. Mas Deus habitou entre nós. Esse Deus a quem homem jamais, algum jamais viu, nem é capaz de ver. Ele veio morar entre nós. Ele veio habitar entre nós. E essa palavra aqui que o versículo 14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Se nós fôssemos traduzir essa palavra ao pé da letra, ela seria: e o Verbo tabernaculou entre nós. Irmãos, o que era o tabernáculo? O tabernáculo era o centro da adoração do povo de Israel. O templo, e lá dentro daquele tabernáculo e também do templo, tinha aquele lugar que os irmãos bem sabem que era chamado o Santo dos Santos. E ali era o lugar aonde os pecadores se encontravam com Deus, aonde os pecadores ofereciam sacrifícios a Deus, e eram perdoados por Deus, e oravam a Deus, e tinham comunhão com Deus. Mas aqui, o versículo 14 diz que agora, o tabernáculo não é mais uma tenda, o tabernáculo não é mais o templo é o próprio Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o Deus que veio habitar entre nós. Ele é o Deus que se fez nosso irmão, e que veio habitar entre nós, e ser o lugar, Ele é esse lugar, aonde os pecadores se encontram com Deus. Foi para isso que o Verbo de Deus se encarnou, para que através dele e nele fosse providenciado esse encontro, que é o encontro mais importante na vida de um ser humano. É o encontro da criatura com o seu Criador. É o encontro do Deus 3 vezes santo com nós, pecadores. E por meio de Cristo, é nele que os filhos se encontram com o seu amantíssimo Pai Celestial. E tudo isso só é possível porque Ele veio habitar entre nós. Deus veio até nós. Deus veio até você. Nós cantamos aqui que agora nós sabemos que Deus, Ele não está longe lá no céu sem se importar conosco. Embora mesmo antes da encarnação de Jesus, Deus já se importava conosco. Mas Jesus foi a manifestação desse amor.
a manifestação dessa graça e dessa verdade. Mas para que nós pudéssemos nos aproximar de Deus, Ele veio até nós. Mas para que nós possamos chegar até Ele, foi necessário que Ele morresse na cruz do Calvário. E através dele, nós podermos ir ao Deus que veio até nós. Que coisa linda, irmãos. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E aqui o apóstolo João diz, e vimos a sua glória. João, mas não foi só João, porque ele diz, e vimos. Os discípulos viram, muitas pessoas viram a glória de Jesus, a majestade de Jesus, a divindade de Jesus Cristo. Viram as qualidades, as virtudes de Deus na pessoa de Jesus Cristo. E isso Jesus ele foi revelando a sua glória no dia a dia, nos milagres, nos sinais que ele operava. Mas o lugar aonde a glória de Deus mais brilhou, não foi num trono, não foi num palácio, foi numa cruz. E naquela cruz aonde Jesus Cristo foi crucificado. O Natal não é um fim. Jesus nasceu para que ele fosse até o Calvário. E naquela cruz nós vemos destacada a justiça de Deus. Porque era necessário. Deus é justo. E ele precisa punir o pecador. Ele não inocenta o culpado. E por isso o seu filho foi crucificado. Ele não poupou o seu próprio filho. Mas ali também se manifesta o amor e a misericórdia de Deus. Porque ele não quer punir você. Ele não quer que você se perca. Mas ele fez com que o filho dele morresse por você, pagasse por você naquela cruz, para que agora você tenha acesso a Deus e possa desfrutar da sua paz e da sua graça. E vimos a sua glória. E ele veio cheio de graça e de verdade. Quando nós olhamos para Jesus, nós encontramos um Deus gracioso. E encontramos também a verdade de Deus. Irmãos, por que a encarnação de Jesus é tão importante para nós? Porque o fato de Jesus ter se encarnado, nós podemos ver o quão o pecado é terrível e abominável. Porque o próprio Deus precisou descer aqui e ser o nosso Redentor, nos libertar do pecado. Também a encarnação de Jesus nos ensina que o nosso Salvador não é um homem qualquer, mas é o próprio Deus. E todo aquele que nele crê, todo aquele que nele confia, jamais será envergonhado. O seu rosto jamais sofrerá vexame, porque o nosso Salvador, o nosso Redentor, é o próprio Deus, Criador de todas as coisas. Nós encontramos em Jesus, Deus e homem, um perfeito Salvador e mediador, porque era necessário que ele fosse homem, porque a justiça de Deus exige que o homem pague pelo pecado do homem. E ao mesmo tempo esse homem deveria ser justo, deveria ser sem pecado, porque como é que um pecador pode pagar pelos pecados dos outros? E em Jesus nós encontramos isso. Ele é homem e justo. Ele é homem e santo. E ao mesmo tempo, ele é Deus verdadeiro. E como Deus verdadeiro, ele pôde suportar como homem naquela cruz o peso da ira de Deus e conquistar e restituir para nós a justiça e a vida eterna. Jesus também como homem como nós, mesmo sendo Deus, ele viveu uma vida perfeita de obediência. E que agora todos aqueles que nele creem, recebem na sua conta essa vida de obediência que Jesus viveu como homem. Irmãos, o fato de Jesus também ter se feito homem nos ensina, nos mostra que o nosso Salvador
é alguém sensível às nossas aflições, sensível ao nosso sofrimento, sensível à nossa dificuldade. Ele é um Salvador capacitado, porque Ele é homem, e Ele foi tentado em todas as coisas, mas Ele nunca pecou. E hoje Ele se coloca ao nosso lado, como nós cantamos aqui, para nos ajudar em nossa jornada, porque Ele trilhou os mesmos caminhos que nós trilhamos, Ele passou pelas mesmas aflições que nós passamos, e por isso Ele é poderoso para nos socorrer e para nos assistir. Ele é, como homem, o modelo perfeito do que é ser um homem, do que é ser um ser humano. Por isso que a Bíblia diz que aquele que permanece em Jesus, esse deve andar como Ele andou. E Ele mesmo sendo Deus, Ele andou neste mundo como homem, para mostrar para nós que pelo poder de Deus, com a graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo em nós, nós podemos viver a mesma vida que Ele viveu. Nós podemos crescer em sabedoria como Ele cresceu. Nós podemos vencer as tentações como Ele venceu. Porque Ele venceu todas essas coisas, passou por todas essas coisas como homem, mesmo sendo Deus. Nós também podemos aprender a ser obedientes, como Jesus também aprendeu a ser obediente. Não é que Ele não era obediente, mas é que a obediência de Jesus, ela foi aperfeiçoada, ela foi melhorada, à medida em que Ele viveu como homem, Ele foi obediente ao Pai, até aquela morte de cruz. Então Ele mostrou para nós que nós também podemos aprender a obediência pelas coisas que nós também sofremos e passamos na nossa vida. Mas o versículo com que eu gostaria de concluir é o versículo 12. Jesus veio, o Verbo se encarnou, nós vimos a sua glória, especialmente na cruz do Calvário. Mas há dois tipos de pessoas, aqueles que o desprezam e aqueles que o recebem. E no Evangelho de João, receber Jesus é a mesma coisa que crer nele. E você, já recebeu Jesus? Você já recebeu o Senhor no seu coração? Porque há um privilégio muito grande oferecido para aqueles que o fazem. Eles recebem o poder de serem feitos filhos de Deus. Então o Natal só é verdadeiro na vida daquele que recebeu o Verbo encarnado de Deus. Na vida daquele que crê e que tem comunhão com o Verbo encarnado de Deus. E através dele nós vivemos uma nova relação com Deus, uma nova vida com Deus. E há um louvor, nós já cantamos bastante aqui hoje, mas ele diz assim: desde o princípio de todas as coisas era o Verbo, Jesus Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, a exata expressão de Deus Pai. Foi Ele quem criou o universo pela sua palavra e nos resgatou com imenso poder. Tirou-nos da morte para o novo viver. Louvores e glórias a Cristo Jesus, o Verbo de Deus, nossa luz. Amém? Senhor Jesus, nós te louvamos. Com gratidão nos nossos corações nós te adoramos, ó Pai, pelo grande presente que tu nos destes. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que foi morto por nós pecadores naquela cruz. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor se fez homem, o Senhor se fez nosso irmão, o Senhor se fez como um de nós.
Deus veio até nós e pela sua cruz nós podemos ir até Deus. Senhor, que este encontro seja promovido nesse momento em cada coração, em cada vida presente neste lugar. E que nós possamos, Senhor, especialmente neste Natal, nos lembrar disso, que o verdadeiro significado do Natal é que o Verbo eterno de Deus se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ó Deus, abençoa o teu povo e dá graça ao teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. Quarta-feira vai ter oração? Não, né? Quarta-feira, irmãos, não haverá reunião de oração em virtude do feriado aí do dia 25 de dezembro. Estamos lembrando os irmãos. Deus abençoe. Vai em paz aí para a sua casa.